Vocês estão preparados? Talvez este caso esteja entre os mais estranhos que já passaram por esse canal. Um homem conhecido no meio acadêmico, filólogo formado, que é uma profissão que estuda a escrita em diferentes línguas e a sua estrutura. Um professor universitário e poliglota, visitou e mapeou diversos cemitérios durante 10 anos, chegando inclusive a dormir dentro de um caixão. Anatoly Moshkvin ficou conhecido como o Senhor das Bonecas, após sequestrar 26 corpos de garotas e fantasiá-los de boneca, guardando-os em sua casa na Rússia. A fixação do professor por morte e ocultismo, como os corpos foram encontrados e o motivo por trás destes crimes é o que veremos agora, aqui, no Investigação Criminal Internacional. Falando em bonecas, alguns casos chamam a atenção dessa relação com bonecas, como por exemplo no México, onde existe uma ilha com bonecas assombradas e que inclusive é reconhecido pelo Guinness Book. Don Julian foi o responsável por construir esta ilha, que fica dentro dos limites da cidade do México e que ganhou o nome de Ilha das Bonecas. De acordo com a lenda que circula entre os moradores, a ilha, que não tinha esse nome anteriormente, claro, começou com Julian dizendo que teria sido assombrado pelo espírito de uma menina que morreu afogada. E então ele começou a construir esse santuário pendurando bonecas para a garota. Com isso, ele ficou obcecado e passou a buscar em lixões e nos rios bonecas velhas e descartadas. E em pouco tempo, o local ficou cheio de bonecas com uma aparência bizarra e assustadora. Após a morte de Don Julian em 2001, a ilha se tornou uma atração turística popular. Visitantes do mundo todo vêm para ver as bonecas e ouvir as histórias de assombrações que ainda cercam o local. Muitos acreditam que as bonecas são possuídas por espíritos e que se movem ou sussurram durante a noite. Se a gente for explorar um pouco mais essa interação entre bonecas e o universo do terror, não tem como não mencionar algumas obras cinematográficas que se aproveitaram desta conexão para criar narrativas assustadoras e impactantes. O icônico Chuck, o boneco assassino, é um exemplo notável. Introduzido no cinema em 1988, Chuck é um boneco possuído por um espírito maligno que busca cometer crimes e causar o caos. A popularidade do personagem gerou uma série de filmes, incluindo sequências como A Noiva do Chuck e O Filho do Chuck, e chegou até mesmo a ter uma série de televisão, ampliando a história e a mitologia em torno deste boneco assassino. Outro exemplo famoso é a boneca Annabelle, que inspirou uma franquia de filmes aterrorizantes. Annabelle surgiu pela primeira vez em Invocação do Mal, em 2013, e ganhou o seu próprio filme, Annabelle, que surgiu em 2014. E foi seguido por Annabelle 2 e Annabelle 3, em 2017 e 2019, respectivamente. A história é baseada em uma boneca real, que, segundo a crença popular, estaria possuído por uma entidade maligna. Os filmes exploram a origem da boneca e as suas consequências horríveis, ligando a figura da boneca a eventos sobrenaturais de tramas de terror. Mas vamos voltar um pouco a falar sobre Anatoly. Nascido em 1966 na Rússia, doutor em cultura celta, historiador e professor universitário, Anatoly Moshkvin morava em Nizhny Novgorod, a quinta maior cidade da Rússia. Quando era criança, os pais notaram que o filho tinha uma certa dificuldade de fazer amigos, apesar de ele sempre ter se destacado muito bem na escola. Pouco tempo antes de sua prisão, ele escreveu um artigo no qual dizia que seu interesse por pessoas mortas se iniciou devido a um incidente na infância, no qual este presenciou um cortejo fúnebre de uma menina de 11 anos. Moshkvin alegou que os participantes da cerimônia o forçaram a beijar o rosto do cadáver, segurando-o e empurrando até que ele o fizesse, não restando outra escolha para o menino a não ser cumprir o que haviam lhe ordenado.
Esse fato claramente deixou marcas na vida do garoto, que constantemente sonhava com a garota do enterro. E nos sonhos, a menina pedia para ele aprender magia com ela. Sonhar com uma criança morta de 11 anos querendo ser íntima sua. Está aí um bom motivo para você ter insônia. Sem conseguir dormir, Anatoly contou sobre os pesadelos aos seus pais, que o levaram ao médico, com o garoto sendo medicado com valeriana, que é um remédio calmante muito comum até os dias de hoje. Os pais então se deram por satisfeitos, achando que isso resolveria os problemas do filho. Mas isso não aconteceu. O único meio que fez o garoto se livrar das visitas durante os sonhos foi de uma dica que a própria garota lhe deu. Ela pediu que Anatoly fizesse um ritual, pegando um dente de outra pessoa e colocando debaixo do seu travesseiro. E sim, o garoto conseguiu um dente e fez o ritual, nunca mais tendo sonhado com a garota morta depois disso, segundo relatos do próprio Anatoly. Após se formar em filologia na Universidade Estatal de Moscou, Moskvin se tornou conhecido nos círculos acadêmicos. As principais áreas de interesse dele eram a história e o folclore celta, assim como línguas e linguística. O professor tinha um profundo interesse por cemitérios e rituais funerários, além de morte e ocultismo, chegando a manter uma biblioteca pessoal com mais de 60 mil livros e documentos, além da bizarra coleção de bonecas humanas. Moskvin era descrito por colegas acadêmicos como um gênio e um excêntrico. Escreveu vários livros, artigos e traduções e os seus trabalhos ficaram muito conhecidos nos meios intelectuais. Ele levava uma vida isolada, já que nunca se casou, e preferia ficar morando com os pais. Em 2016, porém, soube-se que ele planejava se casar com uma mulher de 25 anos da sua cidade natal, a qual inclusive estava presente no dia do seu julgamento. Ocasionalmente, o filólogo trabalhava como jornalista, além de contribuir regularmente para jornais e publicações locais. Ele se autodenominava necropolista, sendo considerado na região de Nizhny Novgorod um especialista em cemitérios. Em 2005, Moskvin ficou encarregado de resumir e listar os mortos de mais de 700 cemitérios para um jornal. Segundo ele, nas viagens que fez para escrever a lista, ele andava até 30 quilômetros por dia, passando a noite em palheiros e dormindo nos cemitérios, chegando certa vez, como eu comentei, a ter de dormir dentro de um caixão. A polícia o interrogou por algumas vezes, por suspeitas de vandalismo e roubo, pois as pessoas que moravam próximos aos cemitérios da região viam Anatoly frequentemente andando pelos locais e cavando túmulos. Apesar disso, ele nunca foi preso ou detido. Nestas ocasiões, ele mostrava suas credenciais acadêmicas e explicava o propósito das visitas aos cemitérios. O trabalho de listagem rendeu muitos elogios do editor do jornal, e inclusive até hoje é considerado um trabalho único. Em 2008, Moskvin escreveu uma série de artigos sobre a história dos cemitérios de Nizhny Novgorod, que posteriormente foram divulgados no jornal da cidade. Anatoly se encontrava regularmente com conhecedores de assuntos ligados à cultura celta, já que era formado e tinha bases para tratar do assunto, sendo estudado e exaltado por grupos que falavam sobre a morte e sobre trazer pessoas mortas à vida. Ele passou a se interessar muito por experiências de magia oculta, chegando a se converter ao luciferianismo, que, como o próprio nome já diz, é baseado na figura de Lúcifer, considerando ele o portador da luz do intelecto. Com isso, passou a frequentar rituais envolvendo animais e a fazer alguns testes de magia. Ainda se absteve de fumar e beber e jurou celibato, comprometendo-se a não se relacionar nem casar com ninguém. A polícia russa estava investigando uma série de profanação de túmulos e cemitérios que estavam ocorrendo nos arredores de Nizhny Novgorod. Até que, devido a uma denúncia, Moskvin foi preso em 2 de novembro de 2011. Com as investigações, a polícia encontrou 26 corpos na casa do filólogo, além de acessórios de sepulturas como placas de metal removidas de lápides. Ao todo, somaram-se cerca de, e atenção nesse número, 150 túmulos profanados pelo homem, que decidiu cooperar ativamente com a investigação e afirmou que fez as bonecas ao longo de 10 anos. Após ser preso, Moskvin afirmou que sentia grande empatia por crianças mortas e que acreditava que poderia trazê-las de volta à vida através de magia oculta,
usando para isso seus conhecimentos da cultura celta. Relatou que em dado momento passou a exumar corpos e pesquisava técnicas para melhor preservá-los. E atenção, eu serei descritivo. No início, ele secava os cadáveres desenterrados usando uma combinação de sal e bicarbonato de sódio, guardando os corpos em locais seguros e secos dentro ou próximo ao cemitério, e acabava dormindo com eles nesses locais. Depois, porém, ele pensou que seria melhor levá-los para sua casa, pois assim os espíritos se sentiriam mais acolhidos. Então, ao levar os cadáveres para casa, começou a testar vários métodos para fazer daqueles cadáveres bonecos que servissem de corpos funcionais para as crianças quando essas voltassem à vida. Na medida em que os corpos iam murchando e encolhendo conforme secavam, Anatoly envolvia os membros em tiras de pano e preenchia as cavidades com estofamento e alguns trapos que tinha em sua casa. Em alguns casos, chegou a inserir os pertences que recolheu dos túmulos que haviam sido deixados no cemitério pelos familiares das crianças. Anatoly disse ainda que moveria todos os seus esforços para reviver as garotas quando existisse tecnologia suficiente para trazer pessoas de volta à vida. Moshkevin colocava rostos de bonecas nos lugares dos rostos reais das garotas. Não só para dar uma aparência melhor aos corpos, mas também para disfarçar a situação para os pais dele, que moravam na mesma casa, caso encontrassem. Eles poderiam ver. Mesmo com a aparência estranha e o odor que acabava saindo dos cadáveres, o homem conseguiu enganar os pais, dizendo que se tratava apenas de uma simples coleção de bonecas antigas. Quando Anatoly foi pego, seus pais ficaram extremamente chocados. O pai dele sofreu um ataque cardíaco e a mãe também foi hospitalizada. Moskvin disse que sabia que estava cometendo um crime, mas justificou que precisava fazê-lo, já que ele sentia as crianças chamando por ele e pedindo resgate para que voltassem à vida. Ele negou qualquer atração sexual pelos corpos, dizendo que considerava os seus filhos. Além de conversar e interagir com os cadáveres, o homem cantava e colocava para eles desenhos animados. Ele também argumentou que sabia as datas dos aniversários de todas as crianças, devido à informação da lápide, fazendo inclusive festa de aniversário para os corpos. Após ser feita uma avaliação psiquiátrica, constatou-se que Moshkevin sofria de uma forma de esquizofrenia paranoica e era, portanto, impróprio para ser julgado naquelas condições, sendo então condenado a medidas médicas coercitivas. Assim, em maio de 2012, Anatoly foi encaminhado a uma clínica. Em fevereiro de 2013, passou por uma audiência e novas análises que estenderam o seu tratamento. E o mesmo ocorreu em abril de 2014 e em julho de 2015. Em setembro de 2018, os médicos de Moskvin solicitaram ao tribunal que ele recebesse atendimento ambulatorial domiciliar, declarando que o filólogo não era mais perigoso. No entanto, uma avaliação subsequente foi realizada, considerando ele inapto para sair e estendendo novamente a sua internação. Já em 2020, numa nova audiência, Anatoly pediu para ter alta, pois ele acreditava estar apto para sair da clínica. Porém, ao ser solicitado que se desculpasse com os pais de uma das vítimas, ele se negou, dizendo inclusive, eu vou citar a sentença: eles enterraram suas filhas, e é aqui que eu acredito que os seus direitos sobre elas terminaram. Então não, eu não pediria desculpas. Vocês entenderam a lógica? É como se ele culpasse os pais por abandonar os corpos de suas filhas dentro dos túmulos. Esse caso chocante chama muita atenção. Parece até roteiro de thriller de Hollywood. Como alguém consegue guardar tantos corpos em casa por tanto tempo? Anatoly mereceu a condenação que recebeu? Será que ele voltará a viver em sociedade? E como identificar esse tipo de comportamento antes que se chegue a esse ponto? O que nos resta é esperar e torcer para que não apareça mais ninguém fissurado em corpos de crianças. Mas infelizmente nós sabemos que o mundo sempre apresenta um próximo caso bizarro. E eu estarei aqui para falar deles com vocês, no próximo Investigação Criminal Internacional. Até lá!